Well, hello, it's great to be with you. Boa tarde, é tão bom estar com vocês. We've so enjoyed these few days with the leaders here. Nós temos gostado muito destes dias com os líderes aqui I love being part of your worship e adoro fazer parte do vosso louvor and being part of your family for a few days. e de fazer parte da vossa família durante estes dias. It's a great joy coming in and feeling the warmth here. É uma alegria tão grande entrar e sentir o calor aqui. So thank you for the invitation to come and speak to you. Então, obrigado pelo convite para novamente falar com vocês. And I've been asked this evening to speak about prayer. E pediram para falar hoje à noite sobre oração. So I'm reminded what it says in James chapter 5, E veio-me à mente aquilo que diz em Tiago capítulo 5, that the fervent prayer of a righteous man que a oração fervorosa de um homem justo makes dynamic power available. faz com que tenhamos acesso a um poder dinâmico. I wonder if you think of that while you're praying. Será que tu pensas nisso enquanto oras? I sometimes say that to God while I'm praying. Eu às vezes digo isso a Deus quando estou a orar. Lord, I am making dynamic power available. E eu digo, Deus, eu estou a fazer com que aconteça um poder dinâmico. We're not just saying our prayers, Não estamos só a dizer as nossas orações. we are making dynamic power available. Estamos a fazer com que haja poder dinâmico disponível para nós. What a privilege Que privilégio! that we can affect situations. Que podemos causar um efeito em situações. And I'm kind of reminding God and I'm reminding myself. E eu estou a relembrar a Deus desta verdade e a mim mesmo também. Lord, I am making dynamic power available. Senhor, eu estou a fazer com que haja um poder dinâmico que esteja disponível. That's what James tells us. É isso que o Tiago nos diz. Prayer is one of the biggest things that God has given us. A oração é das coisas maiores que Deus nos deu. A praying church is a formidable thing. Uma igreja que ora é algo formidável. And a praying individual is making dynamic power E um available. indivíduo que ora também está a criar este poder dinâmico. And then when having said that, Mas apesar de ter dito isso, James says Elijah was a man just like us. o Tiago diz, mas Elias foi um homem como nós. And actually, if you read on the story of Elijah, he is just like us. E se lermos a história do Elias, nós vemos que ele é um homem como He nós. has days when he's scared and runs away. Ele tem dias onde ele estava assustado e fugiu. He looks very human. Ele parece muito humano. But when he prayed, it stopped raining. Mas quando ele orou, parou de chover. You first meet Elijah, Quando encontramos Elias pela primeira vez, and the introduction is now Elijah. e a introdução que é feita a este homem é agora Elias. Other Bible characters like David and Samuel, you know about them when they were younger. Outros personagens da Bíblia, nós como You know some- nós conhecemos a história deles desde de criança. You know something of their background. Conhecemos algo da sua contexto familiar. But with Elijah, it's now Elijah. Mas com o Elias foi simplesmente agora Elias. And he says, it won't rain until I say so. E ele diz, não vai chover até que eu diga. And then later he goes to the king and says it's going to rain again. E depois, mais tarde, ele vai ter com o rei e diz, agora vai chover novamente. He stopped the rain for 3 years. E ele fez com que a chuva parasse durante 3 anos. And he had such confidence. Tinha tanta confiança. He said, it won't rain until I say so. E ele disse, não vai chover até que eu diga. He had got so close to God, Ele estava tão próximo de Deus, got such certainty from God, tinha tanta certeza da parte de Deus, that he knew it's not going to rain until I say que ele so. sabia, não vai chover até que eu diga. That's the power of prayer. Esse é o poder da oração. It says in James 5, he prayed and it didn't rain. Diz em Tiago 5, ele orou e não choveu. And then he prayed and it did rain. E depois ele orou e choveu novamente. So I just want to pick up a little what it says in 1 Kings and chapter 18. Então só quero pegar no que diz em 1 de Reis, capítulo 18. Where we get the story after he prayed that the fire fell from heaven. E temos a história que depois dele orar, fogo caiu do céu. We haven't got time to get into that whole story. Não temos tempo para ler toda a história, But in verse 41, mas em versículo 41, Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there's a sound of the roar of a heavy shower. So Ahab went up to eat and drink, but Elijah went up to the top of Carmel, crouched down on the earth, and put his face between his knees. He said to his servant, go up and look toward the east, before the sea. He went and looked, there's nothing. He said, go back 7 times. It came about the 7th time. He said, there's a cloud as small as a man's hand coming up from the sea.
He said, "Go up, say to Ahab, prepare your chariot, go down. The heavy shower may not stop you." In a little while, the sky grew black with clouds and wind, and there was a heavy shower. And Ahab rode and went to Jezreel. 41. Yeah. E Elias disse a Acabe, no versículo 41, vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Da 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Let's pray. Vamos orar. Holy Spirit, we invite you to rest upon us now. Espírito Santo, convidamos-te para pairar sobre nós agora. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Be our teacher. Sê o nosso mestre. Speak into our hearts. Fala aos nossos corações. Excite our hearts. Vem entusiasmar os nossos corações. Invite us into your presence. Convida-nos para a tua presença. Raise up praying people from tonight, I pray. Levanta um povo que ora a partir de hoje à noite. May we be affected by your presence and by your word. Precisamos ser afetados pela tua presença e pela tua palavra. We ask it in Jesus' name. Pedimos isto em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. So the background is that Elijah has demonstrated he's the true prophet. Então, para dar contexto à história, Elias tinha demonstrado que ele era um verdadeiro profeta. The prophets of Baal have been praying for fire to fall on the altar. Os profetas de Baal, eles tinham estado a orar que happened. fogo caísse sobre aquela água no altar and e then, nada aconteceu. And then Elijah prayed E depois Elias orou and fire fell. e caiu fogo do céu. And he was demonstrated to be the true prophet of God. Então ficou provado que ele era o verdadeiro profeta de Deus. So now this huge demonstration of the power of God. Então houve esta demonstração incrível do poder de Deus. Now it's time for the rain to come back. Então estava na hora da chuva voltar. And what we've read is that Elijah withdrew from the crowd. E o que nós vemos é que o Elias, ele afastou-se da And he went multidão up to the top of the mountain e subiu ao monte and began to pray. e começou a orar. So he's a bit like Jesus. Então é um pouco como Jesus. You find that Jesus often withdrew. Nós vemos que Jesus muitas vezes também se retirava. Sometimes the disciples are looking for him. Às vezes os discípulos olhavam, procuravam por ele. It's like early in the morning, where's Jesus? É cedo de manhã, onde é que está And Jesus? he's over there praying again. Ele está ali outra vez a orar. He often withdrew to pray. Ele muitas vezes retirava-se para orar. Sometimes it said he prayed all through the night. E às vezes diz-nos que Jesus orou a noite toda. And this is God in the flesh. Isto é Deus em carne. This is Jesus. Este é Jesus. And he would withdraw to pray. E ele retirava-se para orar. And he taught us withdraw to pray. E ensinou-nos a nós também para nos retirarmos para Elijah went orar. up to the top of the mountain. O Elias subiu ao monte, He had to go away from people. quer se afastar das multidões. And you'll find that happens with several Bible characters. E vemos que isso acontece com muitas outras personagens da Bíblia. And so Jesus said to us, Então Jesus disse-nos, when you pray, quando orarem, there's not always a mountain handy for you. nem sempre vão ter um monte para subir. Jesus said, go into your room E ele diz, encontrem ou entrem no vosso quarto, and shut the door fechem a porta and be with your Father. e estejam com o vosso pai. That's the invitation. E esse é o convite que ele So nos faz. prayer requires a kind of withdrawing Então, para orarmos, precisamos de nos retirar so you can get with God. para podermos estar com Deus. I wonder if you do that. Será que vocês fazem isso? When do you do that? Quando é que vocês fazem isso? I was very affected by a missionary called J.O. Fraser, Eu fui muito afetado por um missionário chamado J.O. Fraser, who saw revival in China. que viu um avivamento na China. He's an amazing man of prayer. Um homem incrível de oração. And I've read his book again and again. E eu li o livro dele mais do que uma vez. And he says this, he said, find your best time to pray. E ele disse o seguinte, encontrem o melhor momento para vocês orarem. And it's different for different people. E isso vai ser diferente para pessoas It diferentes. used to be that I used to come alive in the evening. E eu
houve uma altura em que eu acordava mais à noite. Now I'm old, I'm not very good in the evening. Agora sou mais velho, já não sou muito bom à noite. I'm okay in the morning. Mas de manhã estou bem. So it's a good time for me. Para mim, orar de manhã é bom. Find your best time. Qual é a melhor altura para ti? That's probably the worst time for a young wife with children. E assim, de logo de manhã, se calhar é o pior momento You para got kids para everywhere. uma mãe com filhos pequenos. What do we do? Os teus filhos acordam e agora o que é que fazemos? Find your best time. Encontrem o vosso melhor momento. Because Fraser said you want to give your best energies to it. Porque o missionário, ele dizia, nesse momento vais dar a tua melhor energia. He said, I feel like a businessman who's found the thing that really works. E ele disse, eu sinto-me como um empresário que encontrou algo que funciona mesmo. So I want to give my best energies to it. Então preciso de dedicar a melhor atenção e energia a isto. Shut the door and be with God. Então fechem a porta, estejam com Deus. Some people say, well, I don't do that. Mas alguns dizem, não faço I isso. talk to God as I'm driving the car. Eu falo com Deus quando estou a conduzir. I talk to God while I'm in the supermarket. Eu falo com Ele quando estou no supermercado. That's great. I love that. E isso é fantástico, adoro isso. But that's not everything that God's talking about. Mas Deus está a falar mais do que He isso. says you need to get alone with Him. Ele diz, tens que estar a sós com Ele. That's what Jesus said, Foi isso que Jesus disse. and that's what He modeled. E foi isso que Ele demonstrou, He says, exemplificou. shut the door. Ele disse, fecha a porta. If you're like me, you can shut the window, but your brain goes through the wall. Se tu fores como eu, podes fechar a janela, mas o teu cérebro consegue ir lá para fora na mesma. So I have a little pad, a paper. Então eu tenho, por exemplo, um pequeno bloco de So if notas sempre something comigo. comes to mind, Então alguma coisa vem à I mente naquele quickly jot it momento. down, E eu rapidamente aponto num and bloquinho I say, I'll come back to that later, e penso, não, depois volto a because isso. I'm trying to be alone with God. Porque agora quero estar a sós com Deus. So Jesus is going to that place. Então Jesus diz, vai para esse lugar. And it's good to have a kind of routine, E é bom termos uma rotina. so that my kids learn, no, Dad's praying. Então, por exemplo, os meus filhos, eles sabiam, não, agora o pai está a orar. Now my grandkids know that. Agora os meus netos sabem isso We've também. got 22 grandchildren. Nós temos 22 netos. And they often come and stay in our home. E muitas vezes eles vêm e ficam lá em casa. But they know this. Mas eles sabem isto. In the morning, don't go in that room. De manhã não entres naquele quarto. Granddad's praying. Porque o avô está a orar. It's good to have a family that knows Dad prays. É bom haver que na família os filhos saibam que o pai ora. That they learn something as they grow up. E eles aprendem algo enquanto estão a crescer. Dad prays. O pai ora. It doesn't just go to church. Não é só ir à igreja, Dad prays. ele ora. So find your best time. Então encontrem o vosso melhor momento, a melhor altura. And we'll see this is the first principle. He got alone with God. E este é o primeiro princípio. Ele sobe ao monte sozinho So com Deus. he's doing that to shut away the crowd. Ele está a fazer isso para se afastar da multidão. But he's also doing it to get closer to God. Mas também está a fazer isso para se aproximar de So Deus. there's a kind of negative, cut that out. Então é uma coisa negativa que é I wanna get into- afastar ou cortar algo. I want to get into God's presence. E o positivo, não, eu quero entrar na presença de Deus. One of the first references to prayer in the Bible E uma das primeiras referências à oração na Bíblia is in Genesis 4:26. é em Gênesis 4, versículo It 26. says, men began to call on the name of the Lord. Diz que houve homens que começaram a clamar ao nome do Senhor. When it says call on his name, it's like calling on how God has revealed himself. E quando diz isso, clamar no nome do Senhor, é clamar à forma como Ele já se revelou a eles. So the Bible is not like a systematic theology. Então a Bíblia não é como uma teologia It's sistemática. full of wonderful stories Está cheia de histórias incríveis about men and women who find God. sobre homens e mulheres que encontram a Deus. And the names of God come spilling out through these stories. E através destas histórias Deus revela os diferentes nomes. So Abraham finds the Lord will provide. E então o Abraão, por exemplo, ele descobre que Deus vai providenciar. Gets this revelation, God's a provider. Ele tem esta revelação, Deus é aquele que provê. And that gets in the Bible. That's one of the names of God. E esse é um dos nomes de Deus. The Lord who provides. O Senhor provê, Deus provê. Then you get Hagar who's running away A Agar que está a fugir. and thinks she's going to die E ela pensa que vai morrer. and the baby's going to die. Que o filho, o bebê vai And then morrer. God speaks to her. E depois Deus fala com ela. And she says, oh Lord, you see me. E ela vê que Deus é o Deus que vê. And that goes in the Bible. E isso então entra na One história of da the Bíblia. names of God. É outro dos nomes de Deus. The God who sees me. Ele é o Deus que me vê. So the picture gradually fills as you go through the Bible. Então, à medida que lemos a Bíblia, este quadro, esta imagem começa a ser preenchida. The name of the Lord. O nome do
Senhor. And they began to call on the name of the Lord. Eles começam a clamar então no nome do Senhor. One of the greatest missionary societies ever formed in the history of the church Uma das maiores agências missionárias alguma vez formada na história da igreja was the China Inland Mission. era a missão do interior da China. A young man in his mid-20s, Um jovem nos seus 20 e poucos anos, he went to China. ele foi à China He noticed the missionaries were all just staying on the coast. e ele reparou que as agências missionárias estavam todas concentradas na costa, no litoral. He knew there were millions of Chinese inland. Mas ele sabia que havia milhões de chineses que moravam mais para o interior do país. And one day he just cried out to God, E ele um dia começou a clamar a Deus. I want to take missionaries in E to ele the land. começou a querer missionários para dentro, para o interior da terra. And he got this revelation. E recebeu esta revelação. It says in the Bible, the Lord will provide. Diz na Bíblia, o Senhor provê. And on the basis of that promise, Então, na base dessa promessa, should we get another mic? Okay. Pull the camera. Okay, so the Lord will provide. o Senhor vai providenciar. Okay, with that? That was enough for him to know. Isso foi tudo o que ele precisava de saber. See, faith is our response to God and how God has revealed himself. Fé, na verdade, é a nossa resposta a Deus e ao que Ele nos revelou. It's not, it doesn't start with us really. Não começa connosco. God says, I want you to know I'm the God who provides. Deus diz, eu quero que tu saibas que eu sou aquele que provê. So we can take that and know God in that way. Então nós podemos agarrar nisso e conhecer Deus dessa forma. We get to know him. Ficamos a conhecê-lo. And you'll find lots of these names coming through in the Bible. E vão encontrar muitos destes nomes a surgir na Bíblia. For us, we can use any of those names. Para nós, podemos clamar a qualquer desses nomes. But the one we're most of all invited to do Mas aquele que estamos a ser convidados mais do que qualquer outro a fazer is to come to us as Father. é vir a Ele como We have a massive privilege. privilégio incrível. He's not only a provider, he's a Father. Ele não é apenas aquele que provê, Ele é nosso Pai. Come and be with your Father. Venham estar com o vosso Come and Pai. fellowship with him. Venham ter convívio, comunhão com Ele. And come and ask him for the things you want. E venham pedir ao Pai aquilo que vocês precisam. So that's the first thing. Get along with God. Então essa é a primeira coisa. Take Encontra um lugar para estar sozinho com Deus And take advantage of how he's revealed himself. e então aproveita a forma como Ele se revelou. We're not whistling in the dark. Não estamos ali a ser assim no escuro. We're saying, Lord, you promised, you provide. Nós estamos a orar e a dizer, Deus, tu prometeste, tu ias providenciar. I trust you will provide. E eu confio que tu vais providenciar. When God called me into this full-time ministry, Quando Deus me chamou, por exemplo, para o ministério a tempo integral, I just put down my job e eu, antes de sair do meu emprego, and I started going from house to house. e comecei a ir de casa em casa, de porta em porta. I wasn't employed by anybody, Ninguém me estava a pagar um salário, and no one had promised to give me anything. nem ninguém tinha prometido um salário. I just felt God called me. Eu senti Deus a chamar-me, simplesmente. So I started doing house-to-house evangelism Então comecei a evangelizar de porta em porta, with a friend of mine, com um amigo meu, and we just got on with it. e começamos então, foi isso que And fizemos. then my funds began to go down and down. E depois os fundos que eu tinha, as minhas reservas, começaram a descer, And a descer. it's getting kind of near to Christmas. E estava a chegar perto do Natal. I thought, Lord, please, E eu estava a orar, Deus, por favor, I need your help eu now. preciso da tua ajuda agora. Because my family are not Christian, Porque a minha família, eles não são my cristãos. parents are not Os believers. meus pais, eles não são cristãos. So it comes to Christmas, Então, quando chegar o Natal, I say, oh, thank you for your presents. eu vou dizer aos meus pais, obrigado pelos I haven't got presentes, anything for you. mas eu não tenho nada para vos I'm a dar. poor Christian. Porque eu sou um pobre cristão. I thought, that's not right. E eu pensei, não, isto não está certo. God promised to provide. Porque tu prometeste que ias providenciar. And I thought, Lord, please. E eu comecei a orar, Deus, por favor. So I'm always reading the Bible, Porque então estou sempre a ler a and I Bíblia just keep reading on.
Então continuo a ler I thought, well, I've got to get something from God. e eu pensei, eu tenho que encontrar, receber algo de Deus. I come to the book of Titus. Então cheguei ao livro de Tito. I thought, Titus. Pensei, Tito? It's all about the appointment of deacons Esse livro só fala de apontar diáconos na igreja and elders. e anciões. I won't get any help there. Lá não vou receber ajuda nenhuma para aquilo que eu preciso. And I started reading Titus. Mas comecei a ler And in the opening verses it says, e logo no primeiro versículo diz: the God who cannot lie. o Deus que não pode mentir. That's how Paul describes him. É assim que Paulo descreve. The God who cannot lie. O Deus que não pode mentir. My heart leapt. E o meu coração deu I um thought, salto. God promised he's going to provide. E eu pensei, Deus prometeu que vai And Lord, providenciar. you can't lie. E Deus, tu não podes So mentir. my heart leapt for joy. Então o meu coração And deu um sure salto enough, de alegria. funds came in. E de facto foi isso que aconteceu. Começaram a entrar fundos. Just had that promise. Eu peguei naquela I promessa. believed the promise. Acreditei na I believe promessa. in his character. Acreditei no caráter So de we get Deus. to know God as we pray. E então, à medida que oramos, nós ficamos a it's conhecer melhor a it's Deus. response to what God says. E é uma resposta àquilo que Ele já disse. Now, if God says I'll do it, why do we have to ask? Se Deus diz que vai fazer, por que é que temos que pedir? So God says to Elijah, I'm going to send rain now. Deus disse a Elias, por exemplo, eu vou enviar a chuva. So why pray? Então, por que orar? Somehow the Bible teaches us that God makes us a promise so that in our prayer we take hold of the promise. Parece que a Bíblia ensina-nos que Deus dá-nos uma promessa para que, de alguma forma, através da oração, nós podemos agarrar essa mesma promessa. So Andrew Murray, who's a great teacher on prayer, Então, o Andrew Murray, outro grande mestre a ensinar sobre oração, he says this, he says, it's as though the promises are waiting for prayer for their fulfillment. ele diz que é quase como que as promessas estão à espera da oração para que sejam cumpridas. So God makes the promise, Então, Deus faz a promessa and it's kind of lying there waiting, e aquela dormant. promessa parece que está ali quase que adormecida, à espera. And your prayer is like setting the match to it, and it explodes with power. E a tua oração é quase como acender o fósforo para aquilo explodir. So it says in Jeremiah 29, Então diz em Jeremias 29, I know the plans I have for you. eu sei os planos que eu tenho para ti. Plans for good, not for evil. Planos para bênção, não para dano. That's a very favorite verse for many people. É um versículo favorito de muitas pessoas. I wonder if you know what the next verse says. Mas será que vocês sabem qual é o próximo versículo? Then you will come to me and seek me E o próximo versículo diz, então tu virás a mim e vais-me buscar, and seek me with all your heart. vais-me buscar com todo o coração. So there's the promise Então está aqui a promessa and there's the invitation. e depois o convite. I make you the promise. Eu faço-te uma promessa, Now come to me. agora vem ter Come comigo. and receive it from me. Vem receber a promessa de mim. We read that Daniel Nós lemos que Daniel was reading in his Bible, estava a ler na sua Bíblia and he's away in exile in e ele Babylon, estava no exílio na Babilónia. and he's reading his Bible, Ele está a ler a sua and Bíblia he reads in Jeremiah, e ele lê em Jeremias this time of way, the exile will last 70 years. que o exílio vai demorar, vai ter um tempo de 70 anos. And he works it all out. Ele começa a fazer as contas He says, hey, it's the 70th year. e ele percebe, mas estamos no ano 70. God says it'll last 70 years. Deus disse que vai durar 70 anos. So Daniel didn't run out on the street and say, hey, the 70 years are up. Então o Daniel não partiu pelas estradas, pelas ruas fora a dizer, ei, já chegamos ao ano 70. He said he set himself to fast and pray. Não, diz que ele então decidiu orar e jejuar. And as he's praying, E ao orar, an angel comes to him vem um anjo ter com ele. and says, from the very first that E you ele- started praying, God has heard you. E ele disse, desde o primeiro momento que começaste a orar, And the Deus whole- ouviu a tua oração. The breakthrough from Ezra and Nehemiah all starts happening. E depois começa a haver aquele avanço com Esdras, Neemias, tudo começa a He acontecer. responds to the promise by asking for it to be fulfilled. E ele responde à promessa por orar e pedir que a promessa se cumpra. Even the promise from the Father to the Son in Psalm 2. Mesmo a promessa do pai para o filho em Salmo 2. You're my son, today I've begotten you. Tu és meu filho, hoje te gerei. That's a resurrection verse. Esse é um versículo a falar sobre a You're my ressurreição. son, I brought you out from death. Meu filho que eu trouxe da morte, levantei-te da morte, Ask me. pede-me. I'll give you the nations for E your eu inheritance. vou-te dar as nações como herança. That's even the deal the Father has with the Son. Esse é
o acordo que Deus tem com o seu próprio filho. He made a covenant. You lay down your life, I'll give you a bride from Ele all fez the uma nations. aliança com ele. Tu dás a tua vida e eu vou-te dar todas as nações como With herança. this wonderful resurrection verse. É este versículo incrível da You're my ressurreição. son. Tu és meu filho. Today I've begotten you. Hoje eu te levantei. Now ask me. Agora pede-me I'll give you the nations. e eu vou-te dar as nações. That's how the Father invites the Son. É assim que o Pai convida o Filho. And we come with Jesus. E nós vimos então com Jesus Jesus. said to the disciples, all authority in heaven and earth is given to me. Jesus disse aos seus discípulos: toda a autoridade nos céus e na terra foram-me dados a Now mim. go. Agora vão. And we get behind and say, Lord, you promised your Son. Então nós pegamos nisso e dizemos: Deus, tu prometeste ao You teu give him the Filho. nations. Tu lhe ias dar as So we nações. ask for the nations. Então pedimos pelas We nações. ask for entries and doors to open. Pedimos para entrar, que portas se abram. Because the Father's promised the Son. Porque o Pai prometeu ao Filho. We get in on the deal. E nós fazemos então parte desse You acordo. promised, Lord, Tu prometeste, you're Senhor. going to open up nations. Tu ias abrir nações. And that's what we've seen happen. E foi isso que nós temos visto acontecer. What we call new frontiers. We're into so many different nations E now. é daí que vem o nome New Frontiers, porque há tantas nações novas, novas fronteiras. We're asking God. Estamos a pedir a Deus. A man called Philip Hughes said this. Um homem chamado Philip Hughes disse o Prayer seguinte: is stressed over and over again in the New Testament as the vital prerequisite for the release and experience of God's power. Oração é enfatizado vez após vez no Novo Testamento como o pré-requisito para que o poder de Deus seja liberto. Não é? So Paul is constantly asking the churches, pray for me. Então Paulo está sempre a pedir às igrejas: orem por mim. And he's often telling the churches, I pray for you. E está sempre a dizer às igrejas: eu também oro por vocês. Because somehow God loves us to be engaged with him in this way. Porque Deus, de alguma maneira, quer que nós estejamos conectados com Ele desta forma. The fact that God said it would happen O facto de que Deus disse que isto vai acontecer doesn't mean we forget it. Okay, well, God's going to make it happen. não quer dizer que então podemos descansar. Deus disse que vai acontecer. It's God's invitation to us to say, yes, Lord, do Não, what you said. isso é o convite que Ele nos dá. E nós dizemos: sim, Deus, acredito que tu vais fazer o que disseste. So prayer isn't only having a relationship with God. Então, oração não é só ter um relacionamento You'll com find Deus. that nearly every reference to prayer that Jesus makes Vocês vão ver que quase todas as referências à oração que Jesus faz is about asking in order to receive. têm a ver com pedir para podermos receber. Again and again. Vez após vez. Ask that you receive, that your joy may be full. Pede e irás receber para que a tua alegria seja completa. If you abide in me and my words abide in you, Se permanecerem em mim e a minha palavra permanecerem em you vocês, will ask what you will and I'll vocês give it to you. pedirão o que quiserem e eu vos darei. So prayer again and again is getting answers. Então a oração, vez após vez, é receber as respostas. So we must take advantage of the terrific invitation Então we've been temos que given. nos aproveitar deste convite incrível que nos deram. And so Elijah asked specifically, Então Elias, ele pede especificamente: Lord, stop the rain. Senhor, faz com que a chuva Now, pare. I wonder what made him think that. E eu às vezes penso, porque é que ele pensou assim? Well, if you look back in Deuteronomy, Se nós olharmos para trás em God makes Deuteronômio, this promise to Israel. Deus tinha dado esta promessa a He said, Israel. when you go into the land, E tinha dito: quando vocês entrarem na terra prometida, they're coming out of Egypt, eles saíram, lembram-se they're do going through Egito, dreadful wilderness, eles passaram então depois pelo deserto then I'll take you into this wonderful e land. depois vão entrar nesta terra And, prometida. and I'll send rain, E eu vou enviar you'll get chuva, wonderful vocês harvests. vão ter colheitas incríveis. It's a land of milk and honey. Vai ser uma terra de leite Terrific e mel. promises. São promessas incríveis. But he said, but if you go after other idols, Mas ele também disse: mas se vocês forem atrás de outros if you ídolos, worship other gods, se adorarem outros deuses, I will stop the rain. eu farei parar a chuva. So God had said it back in Deuteronomy. Então Deus tinha dito em Deuteronômio. So Elijah's not thinking, I wonder how I can get the attention of everybody. Então Elias não está ali a pensar: como é que eu vou conseguir que todo o povo preste atenção? How can I get them to listen to me? Como é que eu vou fazer com que eles me ouçam? He's got a promise. Ele tem uma promessa. If you turn away, Se tu te desviares, I'll stop the rain. eu vou parar a chuva. So Elijah took him seriously. Então Elias levou a palavra de Deus a He sério. said, God, please stop the rain. E ele disse: Deus, por favor, para a chuva. That's what you said you'd do. Foi isso que tu disseste que ias fazer. So prayer is coming to God saying, Lord, this is what you promised. Então oração é vir a Deus e dizer: Senhor, foi isto que tu prometeste. Are you doing that?
E tu, estás a fazer isso? See, we've had to pray things through. Já tiveste que orar, batalhar em oração? The church that I used to lead in Brighton, A igreja que eu liderei em Brighton, we wanted to we needed a bigger building. nós precisávamos de um edifício maior. We had one, Tínhamos um, but praise God, we were growing, mas pela graça de Deus estávamos a and crescer we wanted another one. e precisávamos de outro edifício And novo. so we were praying about it. Então estávamos a orar e orar. And eventually we found a big E warehouse. por fim encontramos um grande armazém. And we were told kind of informally, yes, you could probably turn that into a church. E disseram-nos assim quase de uma forma informal, sim, eu acho que sim, podem converter o armazém numa igreja. We brought that to the people Então trouxemos isso ao povo and we started praying. e começámos a orar. And amazingly, I felt, let's ask God for 100,000. E assim foi incrível, mas eu senti Deus a dizer-nos, vamos It's like- pedir a Deus So we're at por the ch- 100 mil libras. The church prayer meeting. Isto foi numa reunião de oração da igreja. We used to have a church prayer meeting every Saturday morning Nós tínhamos uma reunião de oração da igreja todos os sábados de manhã, before the Sunday. antes do domingo. I used to pray as a pastor. E eu orava como pastor, I used to pray as much for the prayer meeting as I did for the Sunday e meeting. eu orava tanto pelaquela reunião de oração como orava pela reunião do domingo. Because the prayer meeting was where things happened. Porque era na reunião de oração onde as coisas I aconteciam. said, Lord, come to that prayer meeting. E eu orava, Deus, vem, visita-nos na reunião de oração. Then, of course, we pray for Sunday as E well. depois, claro, que também oramos pelo domingo. We used to have a prayer meeting after Sunday. Nós tínhamos uma reunião de oração depois do domingo. We changed it so it could be before, Mas depois mudamos para que viesse antes da so we could reunião. win the battles in the prayer meeting. Para que podermos ganhar aquelas batalhas logo em oração. And then it happened on the Sunday. E depois ver a resposta no domingo. I learned that from my Baptist pastor. E eu aprendi isso com o meu pastor Batista. He used to pray on Saturdays. E ele orava ao sábado. And I used to go to this church for 11 years, I think. E eu fui àquela igreja acho que uns 11 anos. We had frequent baptismal services. Havia ali várias reuniões de batismos. And we used to pray together for people to respond. E orávamos juntos para pessoas responderem. And in 11 years of being in that church, E em 11 anos de estar naquela igreja, I never saw a baptismal service eu não vi uma reunião de batismos when no one responded. onde ninguém respondeu. Every time people would come forward, Todas as vezes veio gente à frente. we'd pray for that Saturday night. Nós orávamos por isso no sábado à noite. And I thought, I learned that from him. E eu lembro, eu aprendi isso com ele. Ours was Saturday morning. O nosso era por acaso no sábado de manhã. And I remember, come on, let's win this battle. E eu lembro, nós vamos ganhar esta batalha em So oração. I'm praying for 100,000. Estou a orar por 100 mil libras. And lembram-se? we're in it together. E estamos nisto juntos, We como have, to, igreja. you have to teach people how to pray together. Temos que ensinar ao povo a orar juntos. We have to say, no, come on, this is what we're after. Temos que dizer, não, vamos a isto, é isto So que Deus nos deu. we don't get individuals saying, oh, I just want to pray for someone in Ghana. Então não temos tipo indivíduos a dizer, acho que gostava de orar para alguém no Ghana. My auntie's just gone to China, can we pray for her? A minha tia vai para a China, podemos orar para ela. No, we're here to battle about this. Não, nós estamos aqui para batalhar This sobre is what isto. we're praying about. É sobre isto que vamos We're orar. all in this together. Estamos nisto juntos. Sometimes we lift our voices together. Às vezes levantamos a voz juntos. Sometimes we let people who've got that gift to lead us. Às vezes deixamos que pessoas com o seu dom liderarem-nos. People are quoting scriptures. Pessoas começam a trazer escrituras. There's a dynamic of faith growing in the Há uma meeting. dinâmica de fé que começa a crescer naquele ambiente. And I remember praying for 100,000. E eu lembro-me de estar ali a orar por 100 mil And libras. God said to me, E Deus disse-me, you've got the 100, ask for 200. já te dei as 100 mil, agora pede para 200. I said to the prayer meeting, I believe we've got the 100,000. E eu disse isso na reunião de oração. Eu sinto Let's- que let's Deus já nos deu as 100 mil libras, vamos orar. Let's ask for 200,000. Vamos orar por 200. So we did. We started asking for Então 200,000. foi isso que fizemos. Começámos a orar We're por in this 200 mil together. libras. We're E fizemos involved with isto God juntos. together. I remember that's happening on the Sunday. We have the offering. E eu lembro disso estar a acontecer e no domingo então íamos ter a nossa oferta. It's before the days of mobile phones. Foi antes do tempo do telefone, dos telemóveis. I don't know what's come in.
E então eu não sabia quanto é que tinha sido In ofertado. the evening, I heard the letterbox flap. Mas à noite, lá em casa, eu ouvi um envelope entrar na caixa de correio. I rushed down, picked up the envelope. Eu desci, peguei naquele envelope, I recognized the writing. eu percebi pela letra I said to Wendy, this will be what it was this morning. e eu disse ao Wendy, isto é a resposta, vamos saber quanto é que foi ofertado hoje de manhã. Okay, we tear it open. Então ali os dois abrimos o envelope. This morning's offering, A oferta de hoje de manhã, £245,000. 245 mil libras. I remember my knees gave way. Eu lembro que os meus joelhos quase que We've cederam. got it. We've got it. Deus deu-nos. It's so exciting, isn't É it? muito entusiasmante To teach people to pray ensinar ao povo a orar and see it coming in. e ver Deus a responder. And we did this again and again and again. E fizemos isto vez após vez após vez. So then we put in our offer. Então depois fizemos We said to the local uma council. proposta We said to the local council, we want to change this warehouse into a e church. dissemos ali às autoridades locais, nós queremos transformar este armazém numa igreja. Now we'd asked before. Nós já tínhamos feito esse pedido And they antes. said, yeah, probably be okay. E eles tinham dito, sim, eu acho que não há problema. Now we put in our official offer. Agora estávamos a colocar uma proposta concreta, oficial. And the council said, you must be joking. E a resposta foi, devem estar a gozar connosco. That's a business property. Esta propriedade é para empresas, é para negócios. Make it into a church. Vocês querem transformar isto numa igreja? You never do that. Nós nunca fazemos isso. I said, well, we've raised all this money. E eu estava ali, mas They said, well, nós levantamos este dinheiro todo. You can't have it. Eles disseram, não podem. So I said, can we appeal? E eu perguntei, será que nós podemos... They said, ah, well, it's a waste of time. como é que é? Ter um recurso, recorrer da decisão. They said, E eles disseram, if estão a the, perder o vosso tempo, mas podem. if the committee had been like 60-40, Eles disseram, se o comitê que decidiu fosse tipo 60-40, you could make an appeal. vocês podiam meter um recurso. If it's 70-30, if it's 80-20, Se for 70-30, 80-20 até. this was 100% refusal. Mas isto foi o comitê todo, 100% tinha recusado. Making an appeal is a waste of time. Meterem um recurso, estão a perder o vosso tempo. So we made our appeal Então nós metemos o nosso recurso. and we prayed. E nós oramos. Right, so we prayed, God. E oramos, Deus. The appeal was being handled by a Mr. Mumford. Aquele recurso estava a ser tratado por um Mr. Mumford. Who we never met him, Nós nunca conhecemos este homem, but he was prayed for a lot. mas oramos muito por ele. Lord, get hold of that guy. Deus, We prayed. fala and com aquele prayed. homem. Oramos e oramos. We sent in our appeal, Metemos então o recurso and it won the day. e foi The whole thing was turned ganhamos. around, E foi tudo and we got it. virado e conseguimos. Beloved, we won battles through prayer. Nós ganhamos batalhas em oração, irmão. When they said you can't, there's no point, Quando eles disseram não vale a pena. and we prayed and saw it come. E nós oramos e vimos Deus Then a we abrir. kept praying for money to come in. Continuámos a orar que Deus enviasse mais dinheiro. As I mentioned this morning, Como já hoje de manhã eu mencionei. in the end, we were raising 100,000 3 times a year. Acabámos por chegar a um ponto em que estávamos a levantar 100 mil libras 3 vezes ao ano. And in the end, we paid £3 million to get the whole thing done. E no final, todo o edifício custou-nos 3 milhões de libras. Ridiculous money. Um valor ridículo. And if there was a rich man in the church, I never met him. E se havia um homem rico lá como parte da nossa igreja, eu nunca o conheci. But we prayed, Mas nós oramos and we saw it happen. e vimos a acontecer. And people learned to pray. E as pessoas aprenderam a orar. And when we first said we're going to pray on Saturday mornings, E quando nós começamos por dizer, olha, vamos I ter uma remember reunião ao sábado de some manhã de people oração, said, oh, Saturday morning, it's the Algumas only pessoas- morning I get to lie in. algumas pessoas disseram, sábado de manhã, mas é o único dia que eu tenho para ficar a dormir mais um bocadinho. But it gradually grew. Mas aos poucos aquela reunião começou a And crescer. I know young men who are pastors now who've told me I learned to pray in that prayer meeting. Eu conheço jovens que são pastores agora, que já me disseram, eu aprendi a orar naquela reunião de I oração. was in a meeting recently preaching on prayer, Eu estava numa reunião recentemente a pregar sobre a oração and a guy in the congregation e um homem na congregação who used to be in the church in those que days, estava, que na altura tinha feito parte da igreja, he stood up. ele So levantou-se can I testify? e ele disse, posso dar um testemunho? He said I had to get 2 buses
to get to that meeting. Ele disse, eu tinha que apanhar 2 autocarros para chegar àquela Get a reunião. bus from the back of Brighton, then a bus across. I wouldn't miss that prayer meeting. Eu tinha que ir, porque eu morava longe, tinha que apanhar primeiro um autocarro, depois outro, mas eu não me perdia aquela reunião de He oração. said some of us young guys used to get breakfast together afterwards. E alguns daqueles jovens iam depois tomar um pequeno almoço a seguir. It began to be the place people wanted to be Começou a ser o local onde as pessoas queriam estar, because you're engaging with the living God porque estás a ter um encontro com o Deus vivo and seeing wonderful answers to e a prayer. ver respostas incríveis de Deus. So we're asking specifically. Então estamos a orar especificamente. I remember reading Yonggi Cho Eu lembro-me de orar o Young Cho, at that amazing praying church in Korea, a ler, assim, ele tem aquela igreja incrível na Coreia, and he wrote a book called Prayer: The Key to Revival. e ele escreveu um livro chamado A Oração é a Chave para o Avivamento. And at first he said I wasn't getting answers to prayer, E no início ele disse, eu não estava a receber respostas à oração. and he said God said to him, ask specifically. E ele disse, Deus disse-lhe, começa a pedir mais especificamente. You don't ask specifically. Tu não estás a orar especificamente. So I said, Lord, Então ele começou a orar. I want a bicycle so I can visit my people. Eu preciso de que me des uma bicicleta para eu poder visitar o meu povo. I want a desk that I can work at. Preciso de uma secretária para poder trabalhar. And then he got quite courageous. I want one of those chairs with wheels on it. That E move around. depois estava já cheio de coragem e pediu, quer também uma daquelas cadeiras com rodas Then para he poder said, well, sentar a there was secretária. a missionary family and they left and said, would you like this bicycle that my son had? E depois ele disse que houve uma família de missionários que eles voltaram para o seu país Someone e perguntaram, someone por else acaso gave him queres a- esta bicicleta que era do meu filho? Someone else gave him a mahogany table, a desk, Outra pessoa deu-lhe uma secretária, mas de mogno, não é? and he got the chair with the wheels. E conseguiu também aquela cadeira I com... was so inspired by that. Eu fiquei tão inspirado a ouvir isto. Asking specific Ele pediu especificamente what we might get from God. daquilo que ele precisava de receber de Deus. God giving what he promised to give. Deus a dar aquilo que ele tinha All prometido. right, so it's get alone with God, Então, voltando a relembrar, encontra um lugar a sós com Deus, get to know him as your father, fica a conhecê-lo como teu pai, ask him what he's promised to do. pede para ele fazer aquilo que ele prometeu que iria fazer. You remember when Jesus told the story of the man who came to his friend at midnight and said, give me 3 loaves. Lembram-se da história que Jesus conta do amigo que foi à meia-noite à casa do seu amigo e pediu 3 pães. He didn't just say, give me some food. Ele não disse simplesmente dá-me comida, He asked for 3 loaves. ele pediu 3 pães. It's very specific. Foi muito específico. We need to learn to ask E specifically. nós temos que aprender a ser específicos nas nossas orações. Moving on with the Elijah story, Então, continuando agora na história de he Elias, prayed fervently. ele orou fervorosamente. It says the fervent prayers of Elijah. E ele fala nas orações fervorosas do Elias. Apparently in the Greek it literally says, in prayer he prayed. No grego, pelos vistos, diz que ele em oração orou. Don Carson says, pray yourself into prayer. O Don Carson costuma dizer que tens que orar até entrares na oração. Sometimes prayer seems difficult. Às vezes a oração é difícil. We need to pray ourselves into prayer. Então precisamos de orar para entrarmos na oração. We tend to think, oh, I don't feel like it today. Às vezes pensamos, hoje não me apetece muito. Pray yourself through that. Tens que atravessar esse momento em oração. When you're praying alone, Quando estás a orar sozinho, I don't feel like it now. não caiam nisso. Agora não me apetece. Não Jesus said men should always pray and not give up. sinto. Jesus disse, orem sempre sem desistir. So because we tend to give up. Porque Ele sabe que a nossa tendência é desistir. So we have to be focused. Então temos de ser focados. And again, I think as Piper says, it's not that we don't want to pray, E mais uma vez acho que é o John Piper que diz, não é que a gente não queira orar, it's that we don't plan to pray. é que nós não planeamos para We need podermos to- orar. It's something we have to take on board É algo que nós precisamos de ouvir and be serious about e it. receber e levar de forma séria. And we're getting to words like wrestle. E ouvimos palavras como lutar. So Elijah is oração. praying fervently. Então Elias está aqui a orar com fervor. And you find
Jacob wrestled with God. E vemos que o Jacó, ele lutou com Deus em oração. One of my favorite ones is Moses. Uma das minhas histórias favoritas é Moisés. Moses is praying, Moisés está a orar and God says to e Moses, Deus diz a Moisés: this people of yours este povo teu, that you brought out of the land, que tu trouxeste da terra, they are sinning. eles estão a pecar I've had enough of them. e eu agora já não And Moses says back to God, já não aguento mais. your people, E Moisés responde a Deus: whom you brought out of the land, o teu povo que tu trouxeste da terra, have you brought them out here so they just perish in the wilderness? trouxeste-os aqui para que eles morram no deserto? What will the heathen say? O que é que os pagãos vão dizer? It's outrageous. É incrível. He argues with God. Ele tem ali uma discussão com God Deus. says, this people that you brought out. Deus diz-lhe: este povo que tu tiraste. Moses said, no, this people you brought Não, out. Moisés diz: não, este povo que tu tiraste. They're your people. São o teu povo. And he argues with God. E começa a argumentar com Isn't that Deus. exciting? Não é entusiasmante? And in the end, it says, God says this to him. E no final Deus diz-lhe isto. God says to Moses, Deus diz a Moisés: leave me alone deixa-me em paz so that I can judge them. para eu poder julgá-los. It's like, leave me alone. Deixa-me em paz. Get off my back. Não me chateies And mais. Moses says, no. E Moisés diz: não. And God says to him, all right, look, I'll send an angel. E então Deus diz: ok, eu envio um anjo. I'll give you the land, Vou-te dar a terra, but I'm not coming with you. mas eu não vou contigo. And Moses says, if you don't come with us, we're not going anywhere. E Moisés diz: não, se tu não fores, nós não vamos a lado Because nenhum. it's your presence that makes us distinct. Porque é a tua presença que faz com que nós sejamos distintos. We're the only people in the world that have the presence of Somos God. o único povo do mundo que tem a presença de Deus. If we don't have your presence, we're not going. Se nós não tivermos a tua presença, não vamos. And God says, get off my E back. Deus diz: deixa-me em paz. No, I won't. E Moisés diz: não vou deixar. And God says, okay, my presence will go with you. E então Deus diz: ok, a minha presença vai contigo. Wonderful. That's absolutely wonderful. Não é incrível? Não é It's maravilhoso? God at the mercy of a man. É, Deus parece que está à mercê do homem. It's like, get off me. Ele diz: deixa-me em paz. No, I won't. Não vou. I mean, that's in the Bible. Isso está na Bíblia. That's there to encourage us to Está pray. ali para nos encorajar a orar. Let's come into the presence of God. Vamos entrar na presença de Fight Deus. for things. Vamos lutar por Learn to coisas. battle through. Aprender a batalhar. See, building church is about praying through. Construir a igreja tem a ver com este Seeing breakouts, about batalhar. praying through. E ver avanços, ver Over the decades, we've had loads of battles to fight. ao longo das décadas houve muitas batalhas que You nós have to lutamos. lay hold of Travamos. God. It's the most powerful weapon we have. É a arma mais poderosa que nós temos. So that God will be, as it were, at our mercy. Para que Deus esteja como que à nossa mercê. One last thing. Uma última He coisa. prayed with importunity. E ele foi inoportuno na sua oração. In other words, he wouldn't let go. Por outras palavras, ele não In- desistiu, não largou. In the Bible, it just says, he said to the young man, go and look 7 times. Just like that in the verse. Na Bíblia diz, ele disse àquele jovem, vai e procura 7 vezes. Of course, he didn't say, go and look 7 times. Claro que ele não disse só assim. He said, go and look. Ele disse, vai e vê. And he looked, he said, there's not a cloud. E ele foi e viu e voltou e disse, não há nenhuma nuvem. I thought, go and look again. Ele diz, não, vai ver outra vez. Well, he prayed and prayed. E orou. Yeah, go and look again. Vai ver outra vez. I mean, after 4 or 5 times, forget it. Eh? Depois de 4 ou 5 vezes, eu acho que não é, pensamos, mas é Elijah. esquecer isto. Elijah wouldn't give up. Mas o Elias não ia desistir. 7 times. 7 vezes. Lord, you promise. Senhor, tu prometeste. Now, prayer's sometimes like that. A oração por vezes é assim. Jesus told 2 parables. Jesus disse 2 parábolas. He said there was this guy who came at night and said, have you got some bread? Ele disse que o homem foi à noite e perguntou, tu He tens said, pão? I haven't got anything, but I know someone who has. E ele disse, eu não tenho, mas conheço quem tem. So he goes and knocks on the door. Então vai e bate àquela porta. Give me 3 loaves. Dá-me os 3 pães. And the guy says, push off. E o homem diz, desaparece daqui. Give me 3 Vai-te loaves. embora. Ele continua a bater, dá-me 3 pães. We're in bed. Go away. Estamos na cama, vai-te Give embora. me 3 loaves. Dá-me 3 pães. And it says he kept on E continuou, a Bíblia diz, ele continuou. until the guy says, I won't give it because you're a friend, but because of your incessant going on at me. Até que o homem diz, eu não te vou dar os pães porque sou teu amigo. É por causa de ser tão chato e incessante. Because of your Por persistence. causa da tua persistência. That's why he got the bread. E levou os pães. Jesus told another parable Jesus contou outra of a parábola woman who came to a judge. de
de uma mulher que foi ter com o and juiz said to the judge, "Give me justice." e disse ao juiz, dá-me And the justiça. judge says, "Push off. E o juiz diz, vai-te Give embora, me justice." dá-me justiça. He said, "Go away. Ele diz, vai-te embora, Give me dá-me justice." justiça. Woman, push off. Mulher, vai-te embora daqui, Give me justice. dá-me justiça. And then the judge says, "Give her justice. E depois o juiz, She's ok. going to bruise me." That's what literally. She's going to hit me. Ele disse, eu pensava que ela me ia bater. I mean, these are weird parables, São right? parábolas um pouco estranhas, não é? See, I don't think of God like that. Porque nós não pensamos em Deus dessa forma. I don't think of God as reluctant. Eu não penso em Deus como se fosse relutante, tivesse relutância. But Jesus gave the parables. Mas foi Jesus que nos deu estas parábolas. Jesus is teaching us something. Jesus está-nos a ensinar algo. Sometimes you just have to keep on persisting. Às vezes temos que simplesmente persistir. So 6 times there's nothing to see. À sexta vez não havia nada para ver. 6 times. 6 vezes. 7th time he's through. À sétima. It's very exciting when you get through. E é muito entusiasmante quando atravessamos, quando alcançamos. I don't understand why it's like that, E eu não compreendo porque é que é assim. but sometimes it's like that. Mas às vezes é assim. And you get the breakthrough. E depois vemos esse That is something this avanço. story must be teaching us. Há algo que esta história tem que nos estar a ensinar. Again, Andrew Murray. Mais uma vez o Andrew Murray. Oh, the deep heavenly mystery. Okay. Oh, the deep heavenly mystery Há aí o mistério incrível dos céus of persevering prayer. que existe nesta oração que persevera. The God who has promised, who longs, whose fixed purpose is to give, O Deus que prometeu, que deseja, que tem como seu propósito fixo dar, holds back. ele segura, mantém. He trains us in the school of answer delayed. E ele treina-nos nesta escola que são as respostas que não vêm de imediato. To find out how our perseverance really does prevail. Para ajudar-nos a perceber como a nossa perseverança é aquela que vai alcançar o propósito. What the mighty power is we can wield in heaven if we will but set ourselves to do it. Para percebermos o poder incrível que podemos receber quando nós fixamos a nossa vontade em orar por algo. Sometimes we have to wait. Às vezes precisamos de esperar. It's so wonderful when it breaks through. E é tão incrível quando há essa resposta. A very recent testimony. Um testemunho muito recente. We were approached in January, Nós, em janeiro, vieram falar comigo, Wendy and I, eu e a Wendy, about moving house. sobre mudarmos de casa. It's now November. Agora estamos em novembro. This week I got my answer. Esta semana eu recebi a resposta da oração. I don't know how many times I've prayed. E eu não sei quantas vezes eu orei. I don't know how many times I've looked at the difficulty. Eu não sei quantas vezes olhei para todas as Prayed dificuldades. and prayed and Orei, prayed. orei e orei. And that's this week it came through. 2 E days ago. E há 2 dias recebemos a resposta. This last couple of days. Nestes últimos 2 I dias. think, Lord Jesus, you're amazing. Jesus, tu és incrível. It seems somehow more precious having had to fight, Quase que a resposta agora é mais preciosa porque tivemos que batalhar. having had to battle. Tivemos que perseverar. Sometimes people buy and sell easily. Às vezes é tão fácil comprar uma We've casa. had complication after complication after Para complication. nós houve complicação após complicação But após God's taught complicação. us to keep praying. Mas Deus ensinou-nos, Men continuem a orar. ought to pray and not give up. Continuem a orar e a não desistir. And it's so exciting when it comes through. E é tão entusiasmante quando isso And acontece. so God delayed. E Deus, não é? Como que foi adiando. He could have answered that prayer months ago. Ele podia ter respondido à nossa oração We've há had meses that- atrás. We thought we were going to move in July. Nós pensávamos que íamos mudar We de thought we casa were em going to move in julho. August. Depois pensávamos que íamos mudar em agosto. Delay, Houve problems. atraso, Keep problemas, praying, problemas. keep praying. Continuem a orar, continuem a orar. It comes through. E agora sim. And it's somehow much more precious. E parece que é mais precioso assim. So wonderful that God, you had your eye on us. Então é incrível saber que Deus tinha os seus olhos em nós. Elijah sent the guy 7 times. O Elias enviou aquele homem 7 vezes. He'd already said to Ahab, Já tinha dito a you Acabe, better get running, it's going to rain. é melhor começares a correr porque vai chover. No, it needs to rain. E agora, Now he needs the rain. agora não percebi.
Agora precisa que chova, So sim. now he's going to pray. Então vai orar. So, beloved, the fervent prayer A oração fervorosa of a righteous man de um homem justo or woman ou mulher that releases great power, liberta grande poder, dynamic in its working. que é dinâmica na sua forma de operar. The prayer of a people together As orações de um povo em união is phenomenal. é fenomenal. Yonggi Cho says this. O Young Cho diz o seguinte: It's like God has a powerful unit in the foreign land. é como que Deus tem uma unidade poderosa numa terra estrangeira. So Jesus said this. Então Jesus disse isto: All authority in heaven and earth is given to me. toda a autoridade nos céus e na terra foi-me dada a mim. Go and preach the gospel. Vão e pregar o Evangelho. You read the book of Acts, they begin to preach the gospel. E no livro de Atos começam a pregar o Evangelho. Then they meet authority. E depois tem aquele confronto com a autoridade. Stop now. E eles dizem: não, têm que parar agora. These are fishermen from the north. Estes são pescadores do norte. They're not used to the big city. Não estão habituados às grandes cidades. They're not used to Sanhedrin. Não estão habituados ali ao Sinédrio. The Sanhedrin says, stop now. E o Sinédrio diz: não, têm que parar agora. Jesus says, all authority is given to me. Jesus tinha dito: toda a autoridade foi-me dada a mim. Yonggi Cho says this. E o Young Cho diz o seguinte: It's the prayer of that church é a oração daquela igreja that prove he has all authority. que prova que ele tem toda a Because it autoridade. looks like the Sanhedrin has all authority. Porque parece que o Sinédrio é que tem toda a So autoridade. the church gathers. Então a igreja reúne-se And in Acts chapter 4, e em Atos capítulo 4 they say, oh Lord, e eles dizem: ó Senhor, oh despotes, you powerful God. tu Deus Todo-Poderoso, Listen to their threats. ouve as ameaças deles. Look what's happening. Olha para o que está a acontecer. Stretch forth your hand. Estende a tua mão. And the power of God is released. E o poder de Deus é They liberto. fill the Spirit again. Estão cheios do Espírito The Santo building novamente. shakes. Aquele edifício treme The gospel advances. e o Evangelho avança. It was that prayer group, Foi aquela reunião de oração, that praying church, aquele grupo de oração, aquela igreja that de oração released the power. que libertou o That poder. Jesus said, I got all authority. Jesus disse: eu tenho toda a autoridade. The Sanhedrin said no. O Sinédrio diz que não. They're like, oh, we can't do it then. Então eles pensaram: não, então não podemos. It's like in Brighton. No, you can't do it. É como foi connosco em Brighton, não Oh, é? you can't Quando eles do that. disseram: não You podes. can't turn that building into a church. Não podes transformar aquele edifício numa igreja. That's the end of it then. Então, ok, No, acabou. the early church went to God. Não, a igreja foi a Said, Deus. Lord, you said you had all authority. E disseram: Deus, tu disseste que tens toda a autoridade. And through their believing prayer, E através daquela this oração, authority com came through. fé, a autoridade dele The church veio advanced. e a igreja avançou. We can do that. Nós podemos fazer isso. We can do that in our own lives. Podemos fazer isso nas nossas vidas. We can do that for church. Podemos fazer isso para a igreja. May God help us. Que Deus nos ajude. Father, I ask in Jesus' name, Pai, eu oro em nome de Jesus. inspire us to be a praying people. Inspira-nos a ser um povo que ora. Help us in our own home, Ajuda-nos nas nossas casas, with our family, com a nossa família, praying for our children, a orar pelos nossos filhos, praying for the location where we are, a orar pela localização onde nós estamos. and help us as a church E ajuda-nos como igreja to learn to do great things in your name, a aprender a fazer grandes coisas no Teu nome. to break through and see marvelous demonstrations of your Para power. vermos demonstrações maravilhosas do Teu poder. Help us in it, Father, we pray. Ajuda-nos nisto, oramos. We ask it in Jesus' name. Pedimos isto em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Okay, God bless.